Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter a nossa casa hoje, a presença de cada um de vocês. E só lembrando que geralmente antes das palestras tem um curto vídeo do Dr. José Antônio Vieira de Paula. Ele sempre tem uma explicação sobre determinados assuntos, geralmente é aqueles que a gente mais questiona e são excelentes para a gente refletir, tá? Então, por isso do vídeo, a gente estava guardando o vídeo acabar, atrasei um pouquinho hoje para colocar o vídeo, foi sem querer, por isso que está acabando um pouquinho mais tarde. Vou só aguardar nossos irmãos sentados e daí a gente, enquanto isso eu convido todos para ir fechando os olhos, serenando o coração, pensando na imagem de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, que nós possamos entregar para Ele todas as nossas dores, nossos medos, nossos anseios. E suplicamos também, Senhor Jesus, que abençoe a nossa nação, abençoe todos os homens que governam, que possam governar sempre exercendo o amor, a fraternidade, a caridade, que eles possam deixar o orgulho, a ambição de lado. Abençoa, Senhor, os irmãos que se encontram acamados, adoentados, que todos eles possam sentir fortalecidos com esperança, resignação e paciência. Ilumina, Senhor, todos os profissionais que movem o nosso Brasil, sejam estudantes, seja da limpeza, motoristas, ou da saúde, qualquer um, Senhor, que todos eles possam sempre encontrar no trabalho a esperança, a fraternidade e a ferramenta para se melhorar. E abençoo também esta casa, os espíritos amigos que preparam este ambiente, que eles possam continuar sempre o trabalho no bem, sob a luz de Jesus. E todos nós que aqui vêm, que possamos sempre encontrar o consolo, a alegria e as respostas para os nossos anseios. Olhai, Senhor, irmãos que ainda não entendem, desconhecem a luz, que todos eles possam despertar, os que sofrem desencarnados ou ainda na terra, que têm pensamentos equivocados sobre a vida, que pensam em suicídio, Senhor, que todos eles possam encontrar na natureza uma alegria para continuar a viver, seja na amizade, seja a sua presença através do vento, que eles possam encontrar alegria. Nesta manhã em especial, rogamos a Ti também pela nossa irmã e amiga Joana, que ela possa ser clara e objetiva e tocar no fundo dos nossos corações e que nós possamos sair daqui muito melhores e muito mais recarregados do que quando chegamos. Que assim seja. Essa manhã nós temos a Joana. A Joana é nossa amiga de Rolândia, do Centro Emmanuel, e hoje ela veio trazer para a gente uma palavra. Hoje eu trouxe um tema para a gente estar conversando, né? E assim, enquanto a gente for falando, se alguém quiser mencionar alguma coisa, quiser contribuir, pode ficar à vontade, pode erguer a mão, tá? A gente está aqui para ficar conversando juntos. E o tema que eu trouxe hoje foi sobre a superioridade da natureza de Jesus. E eu acho que falar sobre Jesus, né, sempre é um tema que nunca vai se esgotar. Eu vou trazer só algumas coisas, porque tem muito a se falar de Jesus, mas eu peguei um pouquinho da Gênesis, né,
desse livro do Allan Kardec, que ele traz um capítulo específico, capítulo 5, sobre essa questão da superioridade da natureza de Jesus. E no item Os Milagres do Evangelho, ele coloca que pelos imensos resultados que Jesus produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Então, a gente que estuda o Espiritismo, a gente já ouviu muito falar o quanto que esse processo, né, de Jesus, da encarnação de Jesus aqui na Terra, foi um processo em que Jesus teve, né, que abrir mão teve que ser um processo muito lento, porque ele tinha uma luz imensa, ele vindo para um planeta, né, de provas e expiações, ele teve que se condensar aqui nessa matéria densa na qual nós vivemos, que para a gente é natural, porque está ligado à nossa vibração, mas para ele não, porque ele tinha uma vibração muito aquém, né, uma vibração, um equilíbrio, uma autoridade moral muito grande. Então, para ele vir para o nosso planeta, para auxiliar a todos nós, esse processo, né, ele teve que ser feito com muito cuidado pelo plano espiritual, para que ele pudesse estar aqui, né, nessas energias mais densas do planeta Terra, auxiliando a todos nós nessa caminhada. E na Gênesis, Kardec vai, né, junto com os Espíritos, colocando de uma forma muito clara o quanto que Jesus representa para todos nós, né? O antes e depois de Jesus Cristo, né? Tanto no nosso calendário quanto no mundo inteiro, a referência que ele tem para todos nós, e dessa autoridade moral dele, né? A Gênesis vai trazer um pouco das curas de Jesus, e o que eles colocam, que o grande diferencial de Jesus foi a cura da nossa alma, a cura, a transformação que ele trouxe, não a partir só da fala dele, mas a partir do exemplo dele. Porque quando Jesus fala de amor ao próximo, quando Jesus fala de perdão, ele não apenas nos fala sobre isso. Ele, do alto de uma cruz, após ter sido açoitado, após ter sido ferido de todas as formas psicológicas, físicas, ele, lá em cima, ele pede, né, que Deus perdoe todos aqueles que fizeram aquilo com ele. Então, Jesus é um exemplo máximo de perdão, de autoiluminação. E ele deixou esses ensinamentos para nos auxiliar, né, para ser um norte nas nossas vidas. E eles colocam, né, os Espíritos colocam aqui na Gênesis: como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia, minha voz é meio baixinha. Se vocês conseguirem escutar, eu falo sempre, né? Que minha voz é meio baixinha, então a gente fala que não escuta direito. Ele fala que a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito. Das particularidades de Jesus, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não devia prender-se ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos espirituais ou psíquicos.
A qualidade desses fluidos lhe dá uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Então ele vai, nesse capítulo, ele vai desmistificar um pouco essa questão que fala os milagres de Jesus, né? Como o Espiritismo, ele fala muito sobre a fé raciocinada, ele vem trazer para a gente que essa questão dos milagres, né, que a gente vê como milagres curas de Jesus, elas estavam intimamente ligadas a esse fluido que Jesus tinha, a esse fluido que ele era de uma característica tão forte, tão superior, que ele conseguia operar essas curas, né, e equilibrar esse espírito dessas pessoas, e aí também chegar ao corpo físico por essa força, esse fluido que ele tinha superior, que conseguia trazer esse equilíbrio no corpo físico. Eles falam dessa imensa força magnética secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. E nas curas que ele operava, eles questionam se Jesus agia como médium. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que Jesus era médium? Que às vezes a gente escuta falar, essa pessoa é médium, faz alguns trabalhos de cura. E Jesus, será que Jesus era médium? E daí eles respondem: pode-se considerá-lo como, perguntando se poderia ser considerado um poderoso médium curador? Aí a resposta dos espíritos: não. Ah, por isso será que não? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia aos outros. Agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Que espírito, aliás, ousaria insuflar de seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmiti-lo? Se recebesse um influxo estranho, este não poderia ser sinal de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, Jesus era médium de Deus. Olha que bonito então essa relação que ele faz. Que Jesus, então, a gente não pode considerar ele como médium, porque o médium é um intermediário. Então, a pessoa que faz um trabalho de cura tem um espírito superior, que tem essa capacidade da cura e se utiliza do médium para esse trabalho. E ele fala que Jesus não precisava, ele não seria um intermediário, ele tem essa ligação direta com Deus, pela sua superioridade, por ser um espírito puro. Então ele não era um intermediário, ele fazia essa conexão direta. Então essa definição desse espírito de que Jesus era um médium de Deus é muito bonita, porque traz essa clareza dessa superioridade de Jesus. E ele fala que de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são sem contraditar as curas. Ele queria provar por aí que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era se fazer útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes com coisas extraordinárias. E o quanto que solicitavam isso a Jesus, O quanto que pediam para ele fazer coisas extraordinárias, mas somente pelo fenômeno. Então você quer mostrar que você é um enviado de Deus, então faça, isso, faça aquilo. E esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo dele, como ele traz aqui através das curas, era despertar esse olhar das pessoas nessa ação do bem, porque se ele precisasse vir, como que Jesus era aguardado por muitos, o enviado de Deus seria alguém, com muitos recursos financeiros, com muita pompa, e Jesus veio de uma forma simples, por isso que foi tão, para muitas pessoas eles se negavam a acreditar que ele era enviado de Deus. Mas como? O enviado de Deus não tem recursos físicos, ele não tem
Então, para ele era muito difícil, né? Para muitas pessoas olharem aquele como enviado de Deus, porque na visão materialista, como se vê um enviado de Deus em alguém com poucos recursos? Isso eu lembro de uma fala de Chico Xavier, em que morreu um andarilho ali, né, que morava ali na região do bairro dele, e aí foi falar, fulano morreu, Chico, você viu? E daí Chico falou assim que tinha visto, né, que ficou sabendo, que orou por ele. Aí falaram, será que ele está bem, coitado, né? Veio nas ruas, desencarnou. Aí ele falou assim, quando eu fiz oração por ele, eu vi ele sendo recebido, e a luz que eu vi recebendo o espírito desse andarilho aqui é uma das maiores de todas as vivências que ele já tinha tido, dos espíritos de luz que estavam recebendo, né? Porque aquele homem era um homem muito simples, que vivia, né, nas ruas, não tinha um lar, né, físico, mas que tinha uma sabedoria e uma grandeza espiritual muito grande. Então, ele olhando para aquilo, ele com aquela visão, né, da lei espiritual que Chico Xavier tinha, ele conseguiu, né, ver a grandeza daquele homem ali que vivia pelas ruas, mas que tinha, né, aquela pureza, aquela sabedoria moral tão grande. Em Jesus, a gente, né, ele continua que aliviando o sofrimento, ele prendia-se as pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se não tivessem sido feridos, senão pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, ao passo que se tivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maioria não veria nele senão um feiticeiro ou um hábil escamoteador, que os desocupados tivessem visto para se distraírem. Assim, quando João Batista envia a ele seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, ele não disse, eu o sou, porque qualquer impostor poderia dizê-lo também. Não lhes falou nem de prodígios, nem de coisas maravilhosas. E o que Jesus respondeu? Jesus respondeu simplesmente, ide dizer a João, os cegos veem, os enfermos são curados, os surdos ouvem. O Evangelho é anunciado aos pobres. Eu sempre me emociono, tá? Quem nunca viu minha palestra já se prepara, né? E aqui é mais gente, aqui eu me emociono mais, às vezes eu sinto alguma presença, eu fico mais sensível. Isto, o Evangelho é anunciado aos pobres. Isto era dizer-lhes, reconhecer-me pelas minhas obras, julgar a árvore pelo seu fruto, porque aí está o verdadeiro caráter da sua missão divina. E quando a gente olha para essa postura de Jesus, né? Porque a postura dele diante de tudo que ele veio numa época em que essas pessoas simples, a gente hoje, né, no Espiritismo, a gente escuta muito sobre essa questão da importância da nossa superioridade moral, a questão do dinheiro ser uma prova, né? A questão da pobreza também ser uma prova, mas do dinheiro também ser uma prova. E Jesus veio numa época em que quem não possuía esses recursos era colocado de lado. Ele formou entre os discípulos dele pessoas, pescadores, pessoas muito simples, para estarem ali junto dele, levando a boa nova. Então, imagine naquela época, o enviado de Deus que só tinha as vestes, que não tinha nenhum recurso, ali junto de pescadores, de pessoas super simples que eram deixadas à margem da sociedade, né, pelos fariseus e por todos aqueles que dominavam
naquela época, esse grupo sendo um grupo da revelação, né? Da revelação dos ensinamentos de Deus. Esse grupo ensinando a importância do amor, a importância do amar ao próximo, a importância de nós conseguirmos sair de nós mesmos e buscarmos algo diferente para cada um de nós, buscarmos nos transformar, buscarmos perdoar. Em uma época que era olho por olho, dente por dente, a gente não tem assim a dimensão do quanto que Jesus, né, quebrou tabus naquela época, o quanto que Jesus veio, né, em uma situação evolutiva da Terra, mas apesar da nossa ainda ter muito sofrimento, mas em que os cristãos eram colocados, né, foram colocados para serem devorados por leões, né, e assim com pessoas ali, com teatros lotados, com pessoas urrando, vendo outras pessoas serem devoradas por leões. Então assim, né, nessa sociedade vem Jesus falar sobre amor ao próximo, vem Jesus falar sobre um Deus de amor, que não é um Deus de poder, é um Deus de recursos financeiros, não, é um Deus que olha para todos igual. Como assim igual? Como assim, naquela época, alguém falando que o pescador, que o rei, que aqueles fariseus não são melhores do que aquela pessoa simples ali? Como assim? Então, quando a gente pensa em que sociedade Jesus encarnou para efetivar essa sua missão, a gente consegue ter uma ideia muito assim, clara e mais fácil de se entender. Nossa, mas como que preferiram Barrabás do que Jesus? Como? Né? Barrabás, eles já estavam acostumados com aquela energia, com aquela vez. Jesus, ele saía de tudo aquilo que era compreensível para eles. Né? Jesus trouxe uma forma totalmente diferente de olhar para o mundo, de olhar para a vida, de olhar para o espírito, que não era valorizado. E ele coloca, né, que é também pelo bem que faz que o Espiritismo prova a missão providencial. Cura os males físicos, mas cura sobretudo as enfermidades morais. E aí estão os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são aqueles que foram feridos pela visão dos fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pela consolação. Aqueles que se livraram das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem se revelou nas aflições e que abriram a força na certeza do futuro que veio lhes trazer no conhecimento do seu ser espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inabalável, porque sentem e compreendem. Então ele faz essa relação com o Espiritismo, porque mesmo quando a gente, né, participa de alguma atividade de cura, a gente aprende no Espiritismo que o cerne daquela doença está onde? Está no nosso espírito. Então, se a gente não curar o nosso espírito, a gente não vai ter a cura do corpo físico, ou vai ser passageira e vai retornar de uma outra forma. Então, a gente ter essa consciência, né? Essa consciência que Jesus já trouxe naquela época. E quando ele fala, a tua fé te salvou. Porque a partir do momento em que a gente não consegue olhar para essas nossas doenças, para essas nossas chagas, com essa visão espiritual,
identificar o que a gente precisa trabalhar para transformar essa realidade, a gente não vai conseguir, né, realmente a saúde física que a gente necessita, sem olhar para a nossa saúde espiritual. Uma vez já há muitos anos, eu era mais adolescente, eu vi uma palestra na Casa Espírita falando sobre essa questão do tempo que a gente dedica para a nossa saúde espiritual. E aí ele falava assim, olha, todo dia a gente toma banho, todo dia a gente escova os dentes, todo dia a gente realiza várias tarefas para o cuidado com o corpo físico. E o nosso corpo espiritual? O que a gente faz, será que a gente faz uma oração no dia ali antes de dormir, a hora que acorda, de 1 minuto, e às vezes na correria até esquece? Será que a gente vai na Casa Espírita, na igreja, uma vez na semana, 2? E a gente fala, nossa, eu vou 2 vezes, nossa, como eu... Será que eu não vou na Casa Espírita, mas em casa tenho o Evangelho em casa, uma vez por semana? O que eu faço? Eu escuto, eu ligo lá no celular, palestras edificantes para eu estar ouvindo. E aí eu quis fazer uma agendinha assim, porque eu achava que eu ia muito na Casa Espírita. Eu falava, nossa, eu sou jovem, adolescente, eu vou 3 vezes na Casa Espírita, eu vou bastante. E eu falava, nossa, será que eu estou indo muito, será que eu estou demais, assim? E aí eu peguei e fiz um caderninho assim, aí coloquei lá os dias da semana e com os horários e pintei onde o que era dedicado, ao lado espiritual, e aí ao lado ao cuidado do corpo físico, aí na academia, fazer caminhada, e aí ao que é dedicado ao estudo, ao trabalho, E aí, quando eu coloquei ali no caderninho, nossa, aqueles 3 dias que eu ia na Casa Espírita, naquele monte de dia de horário ali, falando, nossa, eu achava que ele era tanto tempo dedicado, e olha que, não, bem pouquinho, aí uma oração à noite, 5 minutinhos. Falei, nossa, eu achando que era muito, porque a média, conheço o pessoal que vai uma vez na semana, ali foi 3, achando que era muito. E não, daí você vai olhar, assim, visualizando, é mais fácil ainda, Aí você fala, nossa, quanto tempo que eu sou um ser espiritual, vivendo uma realidade transitória corporal, mas eu dedico 99% do meu tempo para o corpo, para questões mais do corpo, 90%, 98%. E qual que é a lógica disso, Porque quando a gente para pensar, não tem lógica, Nós sermos seres espirituais, estarmos aqui, no planeta para essa recuperação, para essa transformação, e a gente olhar para isso e falar, nossa, e tanto tempo dedicado só a questões mais físicas, a questões mais práticas assim, da experiência corpórea, e o lado espiritual eu estou deixando tão pouco tempo para trabalhar. Então, a gente olhar um pouco para isso, porque a gente está dedicando ao lado espiritual, e que, como eu falei, não precisa vir a Casa Espírita, não tem conteúdo, mas eu tenho uma vez na semana eu venho, outra vez na semana eu estudo um pouco, eu leio sobre autoconhecimento através dos livros, através de palestras. Então são condições de fazer algo a mais por nós, lembrando dessa nossa realidade espiritual. E para finalizar, eu gostaria de trazer um pedacinho do livro que eu gosto muito, que eu conheço esse livro aqui com vocês, Cadê o Carlinhos? Estou com saudade do Carlinhos. Carlinhos e eu me ensinaram muito sobre esse livro aqui, o Boa Nova, do Chico Xavier. E esse livro ele traz várias passagens de Jesus. Então, pelo Espírito Humberto de Campos, ele traz passagens assim, que não são passagens assim, conhecidas, tanto da Bíblia, e que traz a fala de Jesus com os discípulos. É um livro muito bonito que eu gosto de usar nas palestras.
E aqui ele conta, o capítulo, usando o capítulo 6, fidelidade a Deus. Ele conta de um momento que, depois das atividades, Jesus está reunido à noite com os discípulos, conversando. E aí perguntam a Jesus: qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? E Jesus responde: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. E Jesus continua explicando, um trechinho assim pequeno que você parece que é muito bonito. Jesus fala assim: ouve. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrair e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia seus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. E ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Olha que lindo, né? Que Jesus traz. Todos nós temos condições de servir, de trabalhar com Deus. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Jesus nos abençoe. Nossos agradecimentos, a presença de todos, que todos sejam bem-vindos aqui nesta casa, né? Com mais um aprendizado. E agradecer a Joana pela mensagem que ela nos trouxe para hoje, né? Todo o seu caminho, todo o seu amor. Falou de Jesus. Jesus, para chegar até nós, ele chegou por amor, né? Então, você vê que o amor nos vai transportar as montanhas, nossa fé, a nossa confiança em Jesus, provou esse amor para chegar até nós. Então vamos agradecer a Joana, a Jesus, Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que Ele nos oferece de se reencontrar nesta casa, sempre aprendendo um pouquinho mais, que a sua lição de amor, Senhor Jesus, sempre faça falar alto em nossos corações, para mais um aprendizado, para que nós possamos levar em prática todos esses conhecimentos que nós adquirimos nesta casa, e que sua paz, Senhor Jesus, possa permanecer em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz a todos e um bom domingo.